Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de, mais uma vez, estar com o pastor Eibe, que é uma referência para mim, um homem extraordinário, um trabalho extraordinário, um cristianismo vivo, um cristianismo que se manifesta em mudança de vida, em obra social. Eu realmente tenho muito orgulho de te conhecer, pastor Eibe, e assim como aconteceu contigo e com a Andréia, também fiquei muito feliz da Nayara ontem poder estar com vocês, e ela ficou encantada com a Andréia, que bênção, que bênção. E a gente conheceu ontem a história de amor dos dois, e com certeza é uma referência também, você que está querendo ter um bom casamento, você que está querendo achar o seu marido, a sua esposa, Deus também está interessado nesse assunto. Deus também quer que você tenha um casamento abençoado. Se não está abençoado, ainda há o que fazer. Então, fica aqui essa mensagem para você que quer construir um bom relacionamento. E já começo alertando a você que, depois de alguns estudos, eu cheguei à conclusão muito assustadora, que eu quero alertar os irmãos homens aqui. Tem um versículo que diz que, se você não estiver bem com a sua esposa, Deus não vai ouvir as suas orações. Para mim, isso é ameaça. Está previsto no Código Penal, e me deu a convicção de que Deus não é pai, Deus é sogro. Então, feito esse alerta, de irmão para irmão, vamos começar a falar da palavra. Você viu aí, você ouviu, que eu fui primeiro colocado em vários concursos. E a gente tem que tomar muito cuidado com a história editada de alguém, ou com a visão editada de alguém. Eu posso parecer um sujeito legal aqui, talvez você saia desses próximos 40 minutos achando que eu sou um sujeito legal. Eu tento ser, mas só a Nayara sabe o pior do William Douglas. E isso é uma das razões porque eu também tenho que apresentar para a Nayara o melhor do William Douglas. E a gente tem que tomar esse cuidado nas nossas relações. Quem tem acesso ao nosso pior também tem que ter acesso ao nosso melhor. A gente tem que se esforçar mais por essas pessoas, se dedicar mais a essas pessoas para que elas vejam a nossa melhor versão verdadeira. Né? Quando a gente conhece superficialmente, a gente só vê a versão editada. E a verdade é que, antes de eu ser aprovado para concurso público, eu fui fazer o concurso para o Colégio Naval e fui reprovado. Fui fazer o concurso para defensor público, fui reprovado. Fiz para oficial de justiça e fui reprovado. Fiz para promotor de justiça e fui reprovado. Fiz o concurso para defensor público de novo e fui novamente reprovado. Fiz o concurso de juiz e também fui reprovado. Não desisti, estudei um ano e meio de muito estudo, de muita dedicação, e depois de um ano e meio, aí fui fazer o concurso para juiz e, finalmente, fui reprovado mais uma vez, meus irmãos. Nesse momento, cansado, angustiado, eu tomei uma decisão muito séria na minha vida. Não vou mais fazer concurso, não vou me submeter a essa loucura, a essa quantidade de matéria, a essa pressão insana. Eu vou tomar conta das fazendas de minha mãe, eu vou cuidar da metalúrgica de meu pai. E esse plano teria dado certo se mamãe tivesse fazendas. Se meu pai tivesse uma metalúrgica, teria sido uma alternativa. Não eram, eu lidei muito tempo com cura interior para perdoar meus pais por isso, mas estão perdoados e eu continuei estudando. E eu usei algumas estratégias. A primeira delas foi procurar o auxílio de Deus, e eu tinha convicção, por ser salvo, cristão, convertido, frequentador de igreja, dizimista e participar do coro da igreja, que Deus, na hora da prova, iria me abençoar, iria me ajudar, e ali, na hora em que eu precisasse de alguma coisa, Deus iria me atender, eu ia orar, e Deus ia mandar o céu se abrir em glória. Uma carruagem de fogo pilotada pelo próprio arcanjo Miguel sairia do céu com músicas, luzes, um negócio mais ou menos parecido aqui com louvor agora há pouco, que me abençoou muito o louvor, me fez muito bem, né, cantar, louvar, aquela música, a luz, aqueles... E aí o arcanjo Miguel ia dar um cavalo de pau na minha carteira e falar: toma, filho, eis aqui o gabarito. Gente, eu tinha fé nisso.
que Deus ia dar uma ajudinha. E eu sei que tem pessoas aqui que estão querendo uma ajudinha de Deus para passar no Enem, para passar no concurso. Sim ou não? Para emagrecer, que tem orado à noite para acordar 3 quilos mais magro. Sim, eu sei, meu irmão. Miguel nunca apareceu. Deus não faz a sua parte, Deus faz a dele. E é assim para o nosso bem, para que nós cresçamos, nos desenvolvamos e nos tornemos carvalhos de justiça, homens e mulheres capazes, poderosos, capazes de fazer o bem, de mudar o mundo, de fazer diferença na nossa geração. E Deus vai fazer isso, se você fizer a sua parte. E Ele vai estar contigo. E assim como a gente teve aqui o momento do louvor, o momento da oferta, o momento do abraço, agora é o momento de você olhar a palavra, olhar o que Deus quer mudar na sua história, na sua vida, e isso vai ser muito bom para você e para todo mundo que está ao seu redor e para o Evangelho. Bem, como o Miguel não apareceu, eu fui procurar os primeiros colocados, porque os primeiros colocados são aqueles sujeitos que mais sabem passar em concurso e certamente eles têm algo a me ensinar para eu sair desse meu martírio. Gente, eu tive uma vida boa, tive condição, mas é muito ruim você não ter seu carro, andar de carona no carro dos outros. É muito ruim você ir na pizzaria e pedir a pizza de mussarela porque é a mais barata, não porque você gosta de mussarela. Eu gosto da pizza de portuguesa. E eu tinha que pedir a mussarela. Essas limitações, essas coisas, eu tinha o sonho de eu levar a dura da polícia. Tipo assim, eu estou dirigindo o carro, agora eu que dou carona para os outros. E com esses sonhos, olha só, legítimos, você ter uma vida boa, você ter uma boa profissão, você ter um legado, as pessoas te respeitarem profissionalmente, isso é muito bom, isso não é ruim, não, você ganhar dinheiro é bom, gente. Ganhar dinheiro errado é ruim, mas dinheiro ajuda muita coisa. Quanta coisa a gente faz de bem com dinheiro? Deus quer que a gente tenha prosperidade do jeito certo, mas quer que tenha prosperidade. É igual a imaginação. Imaginação é uma coisa muito boa. A partir de semana que vem você vai saber sobre isso. Pois bem, eu procurei os primeiros colocados e fui recebido com muita solidariedade, muito amor. O primeiro que eu pedi ajuda para passar, ele falou assim, isso é problema seu. O outro disse, dá seu jeito. O outro falou, se vira. Eu desisti no quarto, que ele se impertigou e de uma posição muito arrogante, né, já com a carteirite, né, ele falou, faz o que eu fiz. E aí fez assim, faz o que eu fiz. Vai estudar. Como mamãe não tinha fazendas, papai não tinha metalúrgica, eu fui estudar. E depois de um processo muito longo e doloroso, difícil e extenuante, aí eu fui aprovado. E aí veio esse monte de primeiro lugar. E aí a vida muda, gente. É como se você passasse por um portal, uma coisa maravilhosa. Eu comecei a ir na pizzaria e eu sou traumatizado. Eu peço extra, eu peço a portuguesa, tem extra, eu boto extra, eu acho legal aquele monte de coisa. Mas por quê? Porque eu sou traumatizado com a mussarela. Que é uma boa pizza, né? Depois de superar do trauma, eu gosto de pizza mussarela também. Gente, eu comprei meu carro, eu comecei a dar carona. A única frustração que eu tive é que quando finalmente a polícia me parou e eu ia levar a dura policial, né, e mostrar tudo do carro, mostrar o documento, mostrar o pneu, piscar, eu queria viver aquilo. O policial viu a minha carteira, sorriu para mim, gente, o policial sorriu para mim. Que simpatia! E ele falou assim, boa viagem, excelência. Falei, mas o senhor não vai olhar nada? Ele, isso não é para gente da sua laia, excelência. Pode seguir. E até hoje eu não consegui viver esse sonho. Agora, como desembargador, está mais difícil ainda, pastor Eibe. Mas o fato é que eu consegui realizar o meu sonho. E comecei a botar linhas mais bonitas no meu currículo. Eu preciso contar para você algo muito importante, para você assimilar isso. Vitória e derrota não são pessoas, são resultados. O diabo e o mundo vão querer te convencer que você é uma derrota, que você é um fracassado. Isso não é verdade, isso é mentira do diabo e isso é mentira do mundo. O máximo que você consegue é fracassar.
O máximo que você consegue é ser derrotado. E se você quiser, você continua assim. Você já sabe ser derrotado. Olha, já é uma coisa. Por exemplo, eu sei ser reprovado em concurso. Me ajudou muito, só que eu queria mudar, eu queria diferença. Quando eu cheguei lá preparado, mudou a fotografia. E o que você precisa falar é, eu nunca posso ser um perdedor, eu posso perder, mas se eu virar o jogo, se eu fizer o que eu tenho que fazer, se eu me submeter ao processo, daqui a pouco eu estou vencendo, daqui a pouco a fotografia muda. Eu passei a viver uma outra vida depois que eu passei por um processo de crescimento. E esse processo é o que me preparou para eu poder ajudar os outros nessa área que é concurso. Porque quando eu passei em vários concursos, apareci em várias listas no topo, e as pessoas veem lá a lista com o seu nome, começaram a me perguntar como é que faz para passar em concurso. Então, a mesma pergunta que eu fazia, eu comecei a ouvir. E, nessa hora, eu podia seguir o que o mundo me ensinou. O que o mundo ensina é, se vira, dá teu jeito, isso é problema seu, eu sofri para passar, você sofra também. O mundo que a gente vive é esse, gente, não se engane. Eu estou sofrendo, você sofra também. O sujeito está mal, ele quer que o outro fique mal também, ou se não quer que fique mal, pelo menos ajudar, ele não vai. É esse o mundo que a gente vive, é um mundo com muita luta, com muito desafio, muito sofrimento, muita gente ruim, tem gente ruim. Tem gente boa que erra, mas tem gente que é ruim mesmo. E a gente tem que estar preparado para viver nesse mundo. Eu queria que você se preparasse para vencer nesse mundo. Muito bem. As pessoas queriam que eu ajudasse. Não porque eu seja bonzinho, não sou, fique bem claro isso, mas porque eu aprendi com Jesus que eu tenho que amar o próximo, aliás, eu tenho que amar o inimigo, eu não tenho que me preocupar com comida ou bebida porque Deus, ou com roupa, porque Deus alimenta os pássaros e veste as flores. Olha como é que Jesus é diferente desse mundo. Você está aí preocupado com comida, com roupa, com sustento. Ele falou, olha, Deus sustenta os passarinhos, Deus veste as flores, o que vocês estão preocupados? É muito difícil, é muito contra tudo, e a gente precisa aprender isso. O mundo fala, odeie seu inimigo. Jesus fala, ama o seu inimigo. A gente precisa pedir a Deus para a gente tomar posse disso. E porque eu fui submetido a essa contracultura, a essa nova forma de ver, a essa cosmovisão, a essa ética, a esses valores, eu comecei a dar aula para as pessoas sobre como passar em concurso. E começou a dar fila, porque ninguém fazia isso. E eu não conseguia mais trabalhar na 4ª Vara Federal de Niterói, bem, porque está um monte de gente lá para consultar com o pai William, que ensina a passar em concurso. Não, parecia consulta com o pai William. O pessoal ficava lá esperando. E eu tendo que produzir como juiz, é um dever religioso, eu tenho o dever funcional de produzir, o dever administrativo, mas eu tenho o dever religioso. Deus fala para a gente trabalhar bem para o patrão. Deus fala para a gente trabalhar para o patrão como se fosse para o próprio Jesus. Então, quando aparece um advogado lá, Jesus veio despachar comigo. Quando eu pego o processo da parte, e olha só, Jesus é o autor da causa. Vou ter que ler tudo, vou ter que prestar atenção, não vou ter que dar uma decisão só para não ter trabalho, eu tenho que ler com atenção. A gente trabalha para Jesus. Você não trabalha para o seu patrão. Você não trabalha para o governo. Você trabalha para Jesus. E isso é disruptivo, isso é extraordinário. E daí o que acontece? Para resolver o problema, porque eu tinha que trabalhar bem e eu tinha que ajudar o próximo, eu escrevi um livro. Solução, vou escrever um livro, tudo que eu sei sobre como passar em concurso eu boto no livro, quem quiser passar em concurso, lê meu livro, pronto, estou sendo um bom cristão e vou lá fazer o meu trabalho. Escrevi o livro, deu 700 páginas, eu super feliz e orgulhoso,
de estar ajudando o próximo, levei na editora, a editora disse, esse livro é grosso demais, não vou publicar. A outra editora disse, esse livro não é matéria da prova, não está no edital, ninguém vai ler. A outra disse, concurseiro só lê apostila, não lê livro. Isso é um tempo antigo, hoje já está diferente, mas eles disseram isso. Outra disse, olha, não tem no mercado. Não vende. O outro me mostrou um livrinho pequenininho de como passar em concurso. Fiz e não vendeu, mas é um livrinho fininho. Era quase um comprimido de como passar em concurso. Eu sabia que aquilo ali não tinha tudo que o cara precisa saber. Mas eu fui rejeitado pelas 5 editoras, mas eu sou bom sendo rejeitado. Eu já falei para vocês, eu sei ser reprovado. Se você quiser ser reprovado, você me fala que eu sei o caminho. Aí você fala, não, William, isso eu sei fazer sozinho, eu quero passar. Ok, então aprenda com quem não passou. Se submeteu ao processo e depois passou. Algumas coisas são imediatas. Se você acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que ele perdoa os seus pecados e falar, Jesus, perdoa os meus pecados, bota meu nome no livro da vida, me salva, você está aí imediatamente salvo. Você vai para o céu. E às vezes as pessoas desprezam isso porque é muito fácil. Eu já vi um monte de gente, eu lido muito com intelectual, diz, como é que pode? O cara erra, e Deus vai e perdoa? Isso não faz sentido. Não, é de graça, isso não faz sentido. Porque lá fora, no mundo, tudo tem preço, tudo é caro, as pessoas te julgam, te tratam de um jeito melhor ou pior por conta da sua aparência, do bairro que você mora, de que você está vestido, com qual carro que você chega, com quanto dinheiro você tem na conta. É assim que funciona. E aí, de repente, tem alguém que te ama sem você precisar fazer nada, te ama do jeito que você é. Eu posso dizer, gente, porque eu comecei com classe média baixa, sem dinheiro, sem saber jogar futebol, sem saber jogar vôlei, vindo do bairro pobre, muito mal comendo a pizza de mussarela. E depois, por um processo em que Deus me abençoou e onde eu fiz a minha parte, eu acabei virando. Gente, as portas abrem, as pessoas sorriem, o policial sorri, não quer olhar o pneu. É assim que funciona. Aliás, depois que eu passei em concurso, gente, até o número de garotas que me acham bonito aumentou. Eu venho trazer essa palavra para você como uma palavra de estímulo e de esperança. Você que se sente feio, ou que não é um problema de opinião, você é de fato, é um dado objetivo, você é feio. Estuda. Se dedica. Gente, estou falando, é meu caso. E beleza. Há esperança, vamos lá, vamos crescer, vamos fazer diferença, vamos ser pessoas interessantes, vamos ser pessoas simpáticas, pessoas que mudam o mundo, pessoa que ajuda o outro. Eu comecei a ajudar o outro por causa de Jesus. E eu descobri como que é poderoso ajudar o outro. E eu tinha um livro, e ninguém queria publicar o livro, e eu fiz pesquisa, o livro é bom. Eu fiz xerox, dei para 20 pessoas, encadernei, dei para 20 pessoas, todo mundo amou o livro, então o livro é bom. Eu sabia que era bom, mas o livro estava explicando tudo. E a Bíblia que manda a gente perguntar, Jesus perguntava, o que você quer? Mesmo quando Jesus sabia, ele perguntava até para a pessoa tomar consciência, é importante. Eu perguntei para minha mulher, o que eu preciso fazer para ser um marido melhor? Gente, minha mulher acreditou e começou a falar. Falar, eu fiquei apavorado, peguei, anotei tudo, era muita coisa, eu fiquei com medo de esquecer. No final eu olhei e falei, gente, eu sou um traste. Essa pergunta era retórica. Essa mulher deve me amar, porque eu jamais ia ficar com um homem desse, eu já tinha saído há muito tempo. Eu virei para minha mulher e falei, olha, você é um presente de Deus de mim, você merece o melhor, escolhe 3 coisas aí. Eu vou começar nessas 3 coisas e depois eu pego mais 3, você vai escolhendo, até no final do processo eu fico pronto, eu fiz um crédito marido. Mas hoje ela diz que eu sou o melhor marido do mundo. Tudo bem, tem um amor cristão, tem a boa vontade, mas eu fiz a pergunta, eu me submeti ao processo. E eu estou aqui para dizer para você, você precisa ter coragem de falar, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu não consigo ir para o céu sozinho. Jesus, eu não resolvo sozinho. Jesus, eu sou fraco. Jesus, eu sou pecador. Jesus, eu sou muito pior do que eu queria ser. Jesus, eu não sou o que eu devia ser. Aliás, Martin Luther King, um grande pastor, é uma referência, inclusive do movimento negro, ele diz o seguinte, não sou o que eu devia ser, não sou o que eu queria ser, não sou o que eu vou ser um dia, mas graças a Jesus Cristo eu não sou mais quem eu era.
Você pode dizer a mesma coisa? Gente, que olha aqui, vamos tomar posse disso, que coisa maravilhosa. A gente não é o que a gente quer ser, a gente não é o que a gente devia ser, a gente não é o que a gente vai ser lá no final do processo, mas graças a Jesus Cristo nós não somos mais o que nós éramos. Mas esse processo não pode interromper. Você não é para ser ano que vem, quando eu voltar aqui, o mesmo que você é hoje, é para você ser melhor, porque você está em crescimento, é um processo. Então vamos lá, salvação imediato. Eu quero aceitar Jesus. Se afastou, eu quero me reconciliar, volta, é imediato. Agora, o processo de crescimento espiritual, esse demora. E lá fora, no mundo, onde a gente tem profissão, a gente tem necessidades, onde a gente precisa de dinheiro, a gente precisa fazer coisas, resolver problemas, também existe um processo, e é um processo onde Deus pode te ajudar, primeiro com as bênçãos dele, com os milagres dele, mas também com a sabedoria da Bíblia, que é algo que você não deveria desperdiçar. Por exemplo, foi a Bíblia que me ensinou isso de ajuda o próximo. Foi a Bíblia que me fez fazer as perguntas que acabaram me dando ideias para melhorar o livro. E foi a Bíblia que me ensinou que é o valente que conquista a riqueza. Desculpe, tá na Bíblia, gente. O valente que conquista a riqueza. Salvação, o valente que conquistou foi Jesus, ele morreu na cruz por nós. Mas riqueza, você conquista. E que tipo de riqueza? Qualquer tipo de riqueza. Dinheiro é riqueza, mas saúde é riqueza. Eu falei do emagrecimento, quantas pessoas estão querendo emagrecer aqui? Levanta a mão, vamos em busca. 2 ou mais quilos. Não mente para mim, é crime mentir para mim, não faça isso. Gente, a Bíblia ensina a lei da semeadura. Você está semeando demais no seu corpo. O celeiro já está cheio, está lá, semente, semente, semente. Usa a lei da semeadura para emagrecer, para de semear. Semeia pizza, semeia carboidrato, celeiro cheio. Isso é um processo. Isso é um processo. E Deus ensina a gente a ter coragem de se submeter ao processo e diz que vai com a gente junto no processo. E aí o que eu fiz? Eu vou ser corajoso. Já que ninguém quer publicar o meu livro, eu vou criar a minha editora, aí eu apresento o meu livro para mim, e aí eu publico o meu livro. Foi o que eu fiz. Criei minha editora, era o único funcionário, mas era minha, eu mandava, apresentei meu livro para mim, fiquei na dúvida, mas acabei publicando meu livro, que vocês já viram aqui, Como Passar em Concurso. Obrigado. Me levou ao Jô Soares, 11h30, para eu falar desse livro. O livro estourou, vendeu a beça, eu fiquei conhecido, eu virei o guru dos concursos. O primeiro guru evangélico. Guru dos concursos. Todo o estado do país, ao exterior, me fez ficar famoso, eu virei uma referência, eu sou a referência nesse tema. E não é por nada senão por seguir um versículo, ame o próximo, você sabe ajudar, ajuda, pode ajudar. Não é porque o outro sofreu que você tem que sofrer também, não é porque eu sofri que o outro tem que sofrer. Gente, eu moro num apartamento de frente para o mar, na frente da Baía da Guanabara, com o dinheiro que eu ganhei com esse livro. Aí você fala, William, você mora em cima desse livro, que legal. Não, eu estou aqui para te dizer que eu moro em cima desse livro. É esse livro que deu esse livro. Entendeu? Olha só, aquele marido traste que talvez a minha mulher não suportasse, que fez a pergunta porque Deus é sogro. E eu, eu tenho que estar bem com essa mulher, porque senão Deus não vai ouvir minha oração. Não precisa ser amor, não, é por inteligência. Eu quero que Deus me ouça. Pronto, quero uma mulher feliz. Pronto, vai ficar feliz. Happy wife, happy life. Recebe aí, recebe a bênção, recebe a mensagem. Então, viva aquilo que é imediato, aceitar Jesus. Se ainda não aceitou, aceite. Mas viva os processos. Eu sei que de tudo isso mudou totalmente a minha vida e foi só versículo bíblico. Eu sou uma pessoa com muito resultado
como juiz, eu tenho vários prêmios, porque eu trato a minha equipe como eu gostaria de ser tratado se eu fosse funcionário e ele fosse o juiz. Eu trato os advogados, quando saiu lá o Terrivelmente Evangélico, a OAB do meu estado fez uma carta dizendo que queria que eu fosse para o Supremo. Eles não pediram um advogado, eles falaram com o juiz, olha só que rompimento. Aqui eu já recebi um prêmio aqui em São Paulo, uma medalha da OAB de São Paulo, dada por um juiz do Rio de Janeiro, é um prêmio racial. Tinha 7 pessoas recebendo o prêmio, eu era o único branco. Porque eu trabalho 30 anos gratuitamente com o movimento negro. Eu ajudo o movimento negro, e quando eu falo que eu ajudo o movimento negro, o pessoal olha, alguns falam assim, mas William, não lhe falta algo? E eu respondo, sim, um país sem racismo. Porque eu aprendi com Cristo que o que é problema meu, mas o que é problema do outro também é problema meu. Não é porque eu sou branco e não passo por algumas agruras que os negros passam, que eu vou dizer, problema deles. Eu tenho que amar o próximo, eu tenho que fazer pelo próximo o que eu gostaria que o próximo fizesse por mim. Então, se eu fizesse parte de uma minoria, eu sei o que é fazer parte de minoria, porque eu fui evangélico 40 anos atrás, a gente era visto como seita, eu sei como é que é ruim. E eu vou me preocupar com a dor do outro, e isso faz uma clara distinção do que é o evangelho. O evangelho é diferente, gente. Você vê, normalmente o movimento negro só se preocupa com o problema de negro. Quando o branco sofre hostilização, o cara fala, nem é racismo. É reverso, não existe. Está errado, mas ele fala. A mulher, o feminismo é o problema da mulher. Se o homem está passando problema, se o homem está suicidando, problema do homem. Mas isso é visão humana. Os movimentos humanos são todos assim. Olha só o capitalismo produz mais riqueza que o socialismo produz, mas o sujeito fica com o dinheiro todo para ele, está errado. Aí você fala, o socialismo, olha o peso do Maduro e olha o peso médio do venezuelano, que reduziu 11 quilos. É humano, não é um sistema secular, não é um sistema político ou econômico que vai resolver, porque o ser humano tem o pecado dentro de si. E o que limpa isso é Jesus Cristo. E é o que disse Martin Luther King, a escuridão não expulsa a escuridão. Só a luz expulsa a escuridão. O ódio não expulsa o ódio, só o amor expulsa o ódio. As soluções do mundo são soluções de ódio, de segregação, de ressentimento, de vingança. E a gente vive esse Deus que fala para a gente olhar as flores, os lírios, e saber que Deus sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça, e que Ele nos ama e que não cai um passarinho, um único passarinho não cai sem Deus permitir, e que Deus não vai permitir que nada aconteça com a gente que não seja para algum propósito dele, que às vezes a gente não entende, mas quando você não entender, presta atenção no que eu vou falar. Palavras do meu pastor lá da minha igreja local. Quando você não entender o que Deus está fazendo, confie em quem Deus é. Eu não entendo, mas eu conheço esse Deus. Esse Deus é bom. O que eu queria estimular você? A você sair hoje daqui dizendo assim, eu tenho um compromisso com Jesus, eu aceito Jesus. Se não aceitou, aceita hoje. Se aceitou, pode aceitar de novo. Pode falar, Jesus, olha, eu vou fazer aqui uma confirmação de voto. Eu vou fazer aqui uma redeclaração. Você pode fazer isso, você é livre para fazer isso. E fala, Jesus, eu quero viver o processo de crescer espiritualmente, de me tornar carvalho de justiça, de me tornar um embaixador teu aqui, porque ele, quando a gente converte, ele já dá o cargo. Você converteu, ele fala, agora você é embaixador do meu reino. Agora você tem uma outra cidadania. O pessoal está querendo aí ver certidão para virar italiano, para virar português, está querendo ver como é que faz para conseguir green card. O green card que você precisa, cidadania do reino dos céus, está salvo, está na eternidade, e essa quem dá é Jesus. Viva o processo. Pede a Deus para viver o processo. E, na sua vida secular,
Viva o processo de crescer como homem, como mulher, como marido, como pai, como filho, como profissional, como servidor público. Primeiro, para virar servidor público, se é o que você quer. Segundo, para ser um bom servidor público, sabendo que Deus, aonde Deus te colocar, onde Deus permitir que você vai, você é um emissário dele ali. Então, eu sei que eu trabalho para o povo brasileiro, dentro do judiciário, mas eu, antes de tudo, eu estou trabalhando para Deus ali. Deus quer que haja justiça. Eu não resolvo o problema da saúde, eu não resolvo o problema da educação, eu não resolvo o problema do saneamento básico, mas na justiça, o que cair lá no gabinete 7, que eu pego metade de todos os problemas tributários do Estado do Rio, do Estado do Espírito Santo, passa na terceira turma, esses eu tenho uma missão. Sabe quanto tempo leva para varrer todas as calçadas de Nova York? 15 minutos. 15 minutos, basta que cada um varra a sua calçada. Então, Deus me deu uma calçada, o gabinete 7. Eu fui cotado para ir para o Supremo. Quando eu fui cotado para ir para o Supremo, eu recebi um monte de coisa legal, por exemplo, a OAB me apoiar, que legal. O pessoal da Umbanda e do Candomblé fez uma carta dizendo que confiava em mim como terrivelmente evangélico. Tipo assim, olha, aquelas confusões todas, esse juiz aí a gente conhece, a gente confia, a gente vê o trabalho dele. Então, estamos tranquilos. Eu recebi um monte, o pastor Eibe me deu o orgulho de assinar uma carta dizendo que confia em mim, mas o pastor Eibe é evangélico igual a mim. Agora, você adquire a confiança dos outros, sabe o que faz isso? É o evangelho. É a credibilidade que você cria fazendo as coisas certas. E isso é evangelismo. O juiz da outra vara veio, pediu para tomar um café e falou, William, como é que você faz que a gente tem o mesmo número de funcionários, mesmos equipamentos, mesmo tipo de processo, e você produz o dobro? Eu falei, olha, deixa eu te explicar, amigo. Esse livro aqui, além de ser o livro de religião, que é a religião que eu sigo, você não sei qual é a sua, e essa é uma decisão sua, esse livro é um livro de sabedoria que ensina produtividade, ensina sucesso. E aqui fala disso. Se você quiser falar da religião da Bíblia, que é o mais importante na minha opinião, a gente fala. Mas, independente disso, está aqui uma Bíblia de presente para você. E como o assunto que te interessa é como ter produtividade, está aqui o meu livro, As 25 Leis Bíblicas de Sucesso, que é mastigado esse assunto aqui para você ler. O sujeito foi lá ser evangelizado. E o que evangelizou? O cristianismo militante, o cristianismo praticante, o cristianismo praticado, o cristianismo fazendo diferença. Então, eu tenho muito orgulho. Temos cerca de 100 barcos rodando a Amazônia, levando saúde, levando segurança, ensinando as pessoas, por exemplo, a combater violência doméstica, pedofilia, um monte de coisa. Isso é o cristianismo acontecendo. Então, uma coisa boa do cristianismo que é ser salvo, a melhor, né, porque é o que vai durar mais tempo, a gente recebe de imediato, maravilha, mas vamos viver esse outro cristianismo. E eu quero ler para vocês um texto que ensina muito desses valores, dessas ideias, e que você pode praticar, e que você pode até fazer a palestra sobre isso, lá no seu emprego, no seu trabalho, e ensinando as pessoas coisas boas. E começa dizendo, gente, eu não vou falar de religião, não, eu vou falar de uma história de Jesus, e eu não vou falar nada de religião, só vou falar aqui dessa história. Pede para falar, quando te der a palavra para falar, usa isso. Eu já deixei o roteiro lá no meu Instagram, @WilliamDouglas, você entra lá e tem lá o roteiro. Eu botei lá, tem a foto do quarto culto, também tem um pouquinho da música que eu botei aqui para compartilhar. Vamos olhar o texto. O que diz o texto? Lucas, capítulo 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, que era de Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, olha que coisa fantástica, nós trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada,
mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olha que fantástico. O Simão não tinha fé. Ele tinha fé reversa, ele tinha fé contrária, ele tinha não fé. Ele falou, não tem peixe aí. E ele fala, olha, eu entendo disso, eu sou pescador, essa aqui é a minha área, o horário para pescar é de madrugada, nem de madrugada deu peixe, não vai ser agora que vai dar. Então toda a ciência dele, todo o conhecimento, toda a experiência, toda a lógica dele dizia, não tem peixe. Ele não tinha fé, e você pode não ter fé, mas você pode fazer o que ele fez. Mas, mestre, já que és tu que estás falando, eu vou lançar a rede. E eu já dou a boa notícia. Deus, todo mundo quer mais fé. A gente sabe que uma fé do grão de mostarda, a gente fala para uma montanha, lança-te ao mar, e ela vai lançar ao mar. E a gente, eu quero mais fé. Quem aqui quer mais fé? Amém. Amém, mas como é que consegue mais fé? Pois é, mas crendo é fé. Gente, não é fácil. Se o pastor falar como ter mais fé, eu não aceito. Eu falo, pastor, muda o tema. Mas eu tenho uma ótima notícia. Você não precisa, se puder ter, tenha. Se aprender, me conta. Mas o fato é, você não precisa ter mais fé. Deus vai aceitar como fé você falar, mestre, eu não apanhei nada, mestre, eu não entendo, mestre, eu não confio, mestre está acima da minha capacidade, mas eu vou te obedecer. Sai daqui falando, quando eu não tiver fé, eu vou obedecer. Deus cataloga isso, Deus lá na contabilidade ele bota, vou contar como fé aqui. Como ter mais fé? Obedeça. É uma declaração de fé. E aqui neste lugar, a gente começa a ver uma série de lições extraordinárias. Por exemplo, Jesus, tem dois tipos de gente focada no problema e gente focada na solução. O William, que tinha o problema de não passar em concurso e foi procurar a solução, aprendeu isso com Jesus. O William, que tinha um problema que ninguém queria publicar o livro e foi procurar uma solução, aprendeu isso com Jesus. Foi Jesus que me ensinou essa forma de ver o mundo. Jesus não fica parando com problema. Jesus não fica reclamando do problema. Hoje a política, você vê, o que mais pessoas só reclama. Você fala, tá bom, o que você fez para mudar a realidade? Nada. Não funciona. A gente tem que ser focado na solução. Jesus é focado na solução. Outra coisa, as pessoas desistem das outras, os professores desistem dos alunos. Jesus podia ter virado aqui e falado, esses alunos são péssimos. Esses alunos são mal educados, eu não vou dar aula para essa turba. Jesus não fez isso, Jesus fez o quê? Ele deu uma solução, focado na solução. Não é fantástico isso? Para de reclamar. Você conhece alguém que só reclama? Você conhece? Levanta a mão. É legal estar perto dessa pessoa? Essa pessoa muda o mundo? Essa pessoa é agradável? Agora a pergunta mais difícil, essa pessoa é você? É dia de libertação. Se você admite que você é essa pessoa, olha e fala, Jesus não era assim, eu quero ser como Jesus. Jesus mudou o mundo porque Jesus ia atrás da solução e não ficava reclamando do problema. Eu quero ser assim, mas eu não consigo ser assim. Ok, Jesus tem misericórdia de mim. Eu sou uma pessoa que reclama. Reclamação no mundo espiritual é louvor para o diabo. Você quer adorar o diabo? Fica reclamando. E no mundo secular é coisa que não resolve. Hoje eu vou te dar daqui a pouco a oportunidade de você vir aqui, você que é reclamão. Se quer aceitar Jesus, é a hora. Você quer se reconciliar, é a hora. Quer pedir o batismo, é a hora. Mas você quer falar, Jesus, eu preciso de libertação, eu vou deixar de ser a pessoa que foca no problema e que fica reclamando, e eu vou ser a pessoa que vai dar a solução. Eu quero vir aqui para te pedir essa graça. E levanta e vem. É um gesto físico demonstrando uma direção espiritual. E Deus vai levar a sério. Se você levar a sério, Deus vai levar a sério. Agora, olha só, isso é Jesus. O Simão também é um cara interessante, porque o Simão, quando deu errado, ele não desistiu. Ele falou, vou pescar de novo amanhã. E ele fez uma coisa difícil, que é ele foi lavar a rede. Porque lavar a rede, tirar o sujo da rede quando você pescou, é lindo. É comemoração. Mas quando você não pescou nada, vai chegar em casa dizendo, fracassei,
deu errado, fui demitido, a empresa quebrou, não fiz a venda, não tive a solução. É horrível. É doloroso, meus irmãos. Mas ele fez isso. E eu quero dizer que isso de lavar a rede, quando você passa pelo mar, ela vem cheia de sujeira, ela vem com alga, e ela fica pesada. E se você for usar a rede de novo sem limpar, vai ficar mais pesada, vai ficar muito mais difícil. Então você precisa ter o trabalho de tirar a craca, o lixo, o velho, o podre. E Jesus hoje te desafia a você fazer isso na sua vida, porque hoje, agora, aqui, você está carregando mágoas, você está carregando reclamações, você está carregando histórias horríveis. Você tem alguém que falou mal de você, que te ofendeu, e que você até agora fica repetindo isso dentro da sua cabeça. Às vezes, mês depois, ano depois. Você tem uma dívida um dinheiro que você emprestou, que você não recebeu, não vai receber, e você continua pensando nesse dinheiro. Sim ou não? Quem é o caso, fala amém. Olha quanta gente que não paga. Olha só como é que é difícil. Você perdeu um emprego, você fez uma besteira, você errou. Você errou. Você estava desatento, bateu o carro, teve um prejuízo e tal, e você fica pensando até hoje, você fica se martirizando. Você tem que parar com isso, meu irmão. Você tem que parar de carregar esse peso emocional, essa história ruim. Você tem que lavar a rede. A traição que você teve, não sei se do amigo, do sócio, da esposa, do marido, joga fora isso, lava a rede. E essa é uma lição de Simão. E outra lição de Simão maravilhosa ele tinha tido um dia ruim, ele podia falar quando Jesus pediu ajuda, ele falou, olha, dá licença que o meu dia foi péssimo, dá licença que minha vida está difícil. A maior parte das pessoas faz isso, e ele não fez. O dia dele estava ruim, mas ele vai ajudar o dia do outro. E foi ali, foi aqui, foi nesse livro que eu aprendi isso. Então, o sujeito falou, eu ralei para passar em concurso, você vai ralar também. Eu quero que você pague a mesma conta que eu paguei. Mas o cristianismo, ele ensina a generosidade, o cristianismo ensina a bondade, ensina... Olha só, antigamente, a vingança era mérito. Você se vingar, o mérito. Jesus fala assim, não se vinga, deixa que eu resolvo tudo. Eu sei fazer justiça, não se vinga de ninguém. Te fizeram mal, deixa comigo. A força é que era tudo. E aí mulheres, crianças, idosos, deficientes ficavam ao relento na sociedade, relegados. Jesus vem e ele faz diferente. Quem criou orfanato, quem criou hospital, quem criou leprosário, quem criou universidade, foi esse Jesus que fala, vai, ensina tudo. Ensino era para homem rico. Mulher não tinha ensino, pobre não tinha ensino. Jesus fala, ide, ensinai a todos. Aqui nessa cidade, Universidade Mackenzie, a primeira escola que teve branco e preto junto, homem e mulher junto, foi na Mackenzie, que hoje é uma universidade, você pode ir lá. E por que teve preto e branco na mesma sala, homem e mulher na mesma sala? Porque Jesus fala isso, era a mulher do pastor que dava aula. E olha só, naquela época, quem era republicano era discriminado, só quem era a favor do império. E eles botavam republicanos assim, filho de republicano, essa quebra dessa polarização política. O cristianismo é isso, a gente precisa viver isso. E aí eu te pergunto, meu irmão, você é um ser humano normal que quando está ruim para você, o mundo que se exploda? E às vezes até quero que o outro fique mal também? Ou será que você já assimilou a natureza de Cristo, se imitar Cristo o suficiente para falar, está ruim para mim, mas eu vou ajudar os outros. Foi difícil para mim, vai ser mais fácil para os outros. Foi o que eu fiz, não porque eu sou bonzinho, repito isso mais uma vez, mas porque esse livro me ensina assim, ame o próximo, já que você sabe facilitar, facilita a vida do outro. Foi o que o Simão fez. E se você ainda não é assim, você fala, Jesus, eu quero mudar, eu quero me transformar, eu vou vir aqui na frente para dizer, eu vou ser alguém com generosidade. Eu vou ser alguém que espalha o bem. Eu vou ser alguém que não devolve a violência com a violência. O desamor com o desamor. Eu vou dar outra face.
Eu vou trazer um outro paradigma. Tem aquele pensamento que nem é do cristianismo, ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Jesus foi assim. Jesus devolveu só amor para todo mundo. A única raça que ele teve dificuldade e que ele foi mais duro foi com religioso hipócrita. Não é religioso, religioso hipócrita, que vivia uma coisa e queria cobrar dos outros. E é um desafio para nós que somos religiosos, a gente não se transformar nesse tipo de religioso que irrita Jesus, porque também é uma tendência humana. Mas olha só, essa capacidade de ouvir o mestre, vamos desenvolver. O mestre certo, não é qualquer mestre. Quando isso acontece, eles apanham uma grande quantidade de peixe, o barco começa quase a afundar e ele chama outro barco. Ele dá uma lição para os capitalistas, para os poderosos dos governos de direita e de esquerda. Não queira o peixe todo para você. Quando você quer o peixe todo para você, afunda o barco, afunda a sociedade, afunda a sociedade. Divide o peixe, chama o cara do outro barco e deixa ele pescar também. Deixa ele pescar também. É uma grande lição. Outra lição. Os amigos de Simão ficaram admirados da pesca ser tão boa. Eles comemoraram. Vocês comemoram as coisas que vocês têm? A gente tem que aprender a comemorar as coisas. Comemorar a gente está aqui, comemorar a gente está vivo, comemorar que você está vestido, comemorar que você está alimentado. Pode não ser a roupa nem a comida que você queria, mas você está aqui. O que eu preciso que você tome posse? Dessa capacidade de se encantar. E o Simão, mais uma vez, Simão, um cara extraordinário, ele foi além. Ele falou, e aí, pelo primeiro momento, a gente vai falar em religião aqui dentro do texto. Ele falou, Jesus, fica longe de mim, porque eu estou vendo que você é santo. Porque essa quantidade de peixe aqui tem alguma coisa diferente. Eu sou pecador. Eu não te mereço. Que é uma das coisas que a gente sente, e a gente, quando peca, a gente fica com vergonha de Deus, e a gente quer ficar longe de Deus. Quando a gente está em pecado, a gente faz isso, e isso o diabo ainda vai ajudar, ainda fica botando na nossa cabeça que a gente não merece, que a gente é hipócrita, porque o diabo quer mais que a gente fique longe. Mas quando o Pedro diz para Jesus que ele, Simão Pedro, né, que ele era pecador, Jesus fala, não tenha medo. Não tenha medo de se aproximar de mim. Não tenha medo porque você é pecador, mas eu te amo mesmo assim. Você tem que parar de ter medo de Deus, tem que parar de achar que Deus vai se vingar de você. Não, mas eu pequei, Deus vai fazer isso acontecer. Deus não é assim. Não tenha medo de Deus, se aproxima de Deus, se agarra com Deus. E depois que você bota Jesus no barco, como Simão botou, você também não precisa ter medo do mundo, não precisa ter medo do futuro, não precisa ter medo do acaso. Nem um passarinho cai sem que Deus permita. Nada vai acontecer com você sem que Deus permita. Meu filho teve um acidente, tinha o risco de ficar paraplégico. Uma paz que eu tinha no coração é, eu não sei se ele vai ficar paraplégico ou não. Algumas pessoas ficam paraplégicas. Mas uma coisa eu sei, só vai ficar paraplégico se Deus tiver permitido. E se Deus permitiu, é porque Deus tem um plano que eu não entendo, que eu nem concordo, mas se Ele é Deus, eu não sou Deus. Quando eu não entendo o que Deus faz, eu fico firme no que eu sei que Deus é. Deus é bom. Deus me ama. Gente, sabe o que é você sair daqui agora, ir para a rua, ir para essa semana, ir para o seu trabalho e não ter medo? Eu não tenho medo. Nada vai acontecer sem Deus permitir. Deus me ama. E Deus me deu um manual para eu me virar lá fora. Vamos tomar posse disso. E nessa hora vem o Jesus e fala, Pedro, Simão Pedro, de agora em diante você vai mudar de profissão, você vai pescar gente em vez de pescar peixe. E aí ele aceita a proposta, arrasta o barco para a areia, termina uma fase antes de começar outra, termina bonitinho. Quando você vai mudar de fase, quando você vai mudar de emprego, quando você tem uma proposta melhor, quando você vai encerrar alguma relação de qualquer tipo,
você fecha direitinho, fecha com dignidade, sai pela porta da frente. É uma coisa diferente. Que é uma coisa que também deixa uma lição boa. E você está falando, William, Deus está falando para eu mudar de emprego? Não. De repente, Deus quer que você mude de seu jeito de ser no emprego que você já está. De repente, Deus não quer que você deixe de ser empresário, ou dentista, ou faxineiro. Ele quer que seja um outro faxineiro, um outro empresário, um outro dentista dentro do mesmo corpo, mas diferente. Também é mudar deixou de ser. Você deixou de ser faxineiro e passou a ser faxineiro. Deixou de ser um faxineiro mundano, com valores mundanos, e passou a ser um faxineiro de Jesus. Fala assim, olha só, isso aqui vai ficar limpo para Jesus chegar aqui e gostar do serviço. Isso vai agradar a Jesus, mesmo que o teu patrão não veja, mas Deus está vendo, que é Ele, e Ele está dito aqui, Ele que te recompensa. Você não é empregado do seu patrão. Você não está na mão do seu patrão. Você está lá para servir o seu patrão fica impressionado com você, de por que você é tão diferente. E um dia ele vai te perguntar, você vai falar, olha, eu não sou bom não, mas Jesus me mudou. Mateus 5,16. Tenha boa obra, brilhe, seja brilhante, que as vossas obras brilhem para as pessoas darem louvor a Jesus, vão querer te elogiar. Muita gente vem me elogiar, William, você é tão humilde. Não, não sou humilde não, eu sou arrogante pra caramba. É que Deus já me bateu o suficiente para eu aprender que eu tenho que obedecer aquela parte ali. E essa não foi só sabedoria de ler e obedecer, não. Eu apanhei para aprender isso. E a gente tem pai que disciplina. Mas isso tudo, gente, pelo menos dá para perceber que um texto de 11 versículos, meia página de Bíblia, ele tem sabedoria extraordinária para mudar o mundo, para mudar a sua história, para mudar essa igreja, para mudar essa cidade, sim ou não? O que eu queria que você fizesse? Um compromisso consigo e com Deus. Eu já estou fora dessa história. De você falar, essa semana eu vou reler isso aqui 1, 2, 3 vezes. Eu vou pegar o roteiro que está lá disponível no meu Instagram e achar as lições. Eu deixei ali 17 lições. E fala assim, eu quero pegar mais desse texto, eu quero pegar mais dessa história. Isso é o homework, é a tarefa da semana. Quem topa fazer? Levanta a mão. Amém. Se você fizer esse compromisso para valer, tem certeza que vai expandir o resultado disso.